Fala galera, Biblioteca Educacional na área, tô aqui bem contente para gravar mais um vídeo para vocês, transmitindo conhecimento nesse mundo de renda variável, nesse mundo aí bem fascinante, certo? E hoje o tema é bem legal, hein? Conheça as principais escolas na Bolsa de Valores. Mas antes, já se inscreve no canal, clica aí no sininho para receber as notificações e bora trabalhar! Bom, basicamente, nós temos aí três escolas, três vertentes. Vamos individualmente falar de cada uma delas. A primeira é a análise fundamentalista. Então, a análise fundamentalista, ela vai estudar os fundamentos da empresa, como, por exemplo, demonstrativos financeiros, balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, DRE, demonstração de fluxo de caixa, análise de múltiplos, como por exemplo PL, preço-lucro, VPA, valor patrimonial por ação, dividend yield e assim vai. Então ela está interessada na saúde financeira da companhia. Quem checa essa escola é quem tem propósitos de longo prazo. Então você quer montar uma carteira de ações, não coloque todos os ovos na mesma cesta, ou seja, não coloque todo o seu dinheiro numa única empresa. Escolha empresas de setores diferentes da economia, por quê? Porque se você montar uma carteira com empresas de apenas um setor, por exemplo, setor bancário, comprar Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, e o setor bancário vai mal, você compromete a carteira como um todo. Então você vai escolher a player de cada setor. 6 setores, 7 setores, já é uma bela diversificação. Então aí é um propósito de mais de um ano. É montar uma carteira para 5, 10, 15 anos. Objetivos de comprar uma casa própria, fazer uma viagem no exterior ou conseguir a famosa independência financeira, um capital ao qual você viva de juros do seu dinheiro. Então, essa é a vertente da análise fundamentalista, escolher empresas sólidas. Se o seu critério é demonstrativo financeiro, por exemplo, eu quando vou olhar uma empresa para pôr na minha carteira, eu procuro olhar se o ROI, que é uma medida de rentabilidade, né, o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, está acima da Selic, se o lucro líquido é consistente e crescente nos últimos 3 anos, patrimônio líquido crescente e consistente, receita líquida também crescente e consistente, dívida equilibrada, fluxo de caixa positivado, enfim, cada um tem os seus critérios. Aí eu pergunto a vocês, continua atendendo os critérios fundamentalistas? Continua, Igor. Então continua na carteira essa empresa. Não atende mais os meus critérios, que foram os critérios de entrada. Então você tira a empresa e coloca uma que atenda. Ou seja, você põe dinheiro no que é bom e não no que é promessa. A promessa é o valuation, né? O valuation é uma avaliação de empresa, onde você determina se o preço está barato ou caro, e se aquela empresa na bolsa está barato, você vai comprar tudo no único valor. Eu prefiro a vertente do buy and hold, o BH, porque o BH, aos poucos, conforme sobra dinheiro do seu salário, você vai aportando mensalmente e vai construindo um preço médio a longo prazo. Aí a volatilidade no longo prazo está a seu favor. Você não coloca todo o dinheiro naquele preço único, correndo o risco de pegar num topo o papel. Tá? Então o buy and hold eu gosto muito. Então é para isso que você vai usar análise fundamentalista. Então quando me perguntam, e a notícia? E o coronavírus? E o que está acontecendo na China? E nos Estados Unidos? Tudo isso, pessoal, é para visão de longo prazo, para carteira de ações, não é para giro. Então não confunda investimento, que é o que eu estou falando agora, com análise fundamentalista, com trade, que é o que eu vou falar a partir de agora. Portanto, o fundamentalista, ele não olha preço. Preço, quem olha é o grafista, se está em ponto de entrada ou ponto de saída. Preço, stop gain, stop loss. O fundamentalista, ele não usa esse critério de stop loss, ele usa critério de valor da companhia. Se a companhia é sólida, independente do preço, ele continua acionista de boas corporações. Então a ideia é o seguinte, você vai ter que aceitar, algumas vezes, tirar um papel da sua carteira no prejuízo.
Não porque a cotação desceu, e sim porque os seus critérios fundamentalistas não atendem mais. E às vezes você vai tirar no lucro essa empresa da carteira, porque esses mesmos critérios fundamentalistas também não atendem mais. A gente diz que no longo prazo os fundamentos convergem, ou seja, se o lucro líquido da companhia sobe, a cotação também sobe, pode até ter um delay, mas vai junto no longo prazo, os fundamentos convergem. Então o que adianta você colocar um papel na carteira que tem lucro líquido negativo, que tem ROI abaixo de Selic, custo de oportunidade, se o ROI é abaixo de Selic, eu coloco meu dinheiro na Selic, renda fixa, que o patrimônio líquido é negativo, que a receita é baixa, que a margem é baixa. Isso não é uma empresa sólida. Então não adianta reclamar depois, porque você investiu numa promessa. Por exemplo, no passado o OGX era pré-operacional, nunca deu resultado, como é que você vai? Isso, pessoal, é uma aposta, nada contra, tá? Quem faz esse tipo de coisa. Mas se você for no sentido de aposta, tá? Hoje estão apostando na Oi, que pode ter uma fusão, M&A, alguma empresa comprar a Oi e a Oi explodir. Mas será que os fundamentos dela são sólidos? Então só com esses critérios de análise fundamentalista você separa o joio do trigo, ok? Então isso é investimento longo prazo. Agora vamos falar da segunda escola na bolsa, que é a análise técnica. Para que você usa a análise técnica? Primeiro, o que é análise técnica? É preço e volume em decorrência do tempo. A gente volta o histórico do gráfico e esse histórico vão dar padrões que se repetem ao longo do tempo. E a identificação desses padrões vão gerando oportunidades de entrada e saída. Então o grafista, ele está vendo o que? Preço, o time de entrada, o time de saída. A análise técnica, ela tem que responder 3 coisas: a entrada, a saída no lucro e a saída no prejuízo. Saída no lucro é o stop gain, saída no prejuízo é o stop loss. Então a gente faz uma análise risco-retorno para tentar soltar uma operação que tem mais a ganhar do que a perder. Bateu no preço de saída, desmonta a operação. Resumindo, analista técnico, grafista, trader, é só uma ficadinha com a empresa. Você não vai namorar e nem casar com ela. Quer namorar e casar? Vai para análise fundamentalista. Aqui é só uma ficadinha rápida, você entendeu a sacada do gráfico? Então, de novo, não vem me falar que você ficou 4 meses com uma empresa, ganhou 20% nesse papel e fez investimento. Parabéns pelo seu lucro, mas isso não é investimento, isso é position trade. Você está confundindo de novo o que é investimento do que é trade. Então se você falar que você compra e vende no mesmo dia, isso é day trade, análise técnica. Se você falar para mim que compra de um dia a um mês, gráfico diário, swing trade, análise técnica. Se você compra em gráfico semanal de um mês a 12 meses, até um ano, análise técnica também, position trade. Então até um ano é gráfico. Não é o fundamentos que vai responder. Então eu vejo muitas pessoas entrando num papel falando que é para longo prazo, e aí o papel começa a cair e ele estopa. Peraí, você não fez trade, está fazendo investimento, está misturando dinheiro de investimento com dinheiro de trade, saiba separar o capital. Tá? Então, são escolas com propósitos diferentes. E o que eu acho legal da análise técnica? Primeiro, tem muita literatura, como análise fundamentalista também. Então, tem literatura para modalidade de day trade, setups exclusivos com day trade ou swing trade. Então é ampla, você pode fazer swing trade, pode fazer position. Já a terceira escola, que seria uma novidade para alguns aqui, é o tape reading. Então vamos falar do tape reading, que na verdade surgiu na época em que o pregão da Bolsa de Valores era apenas viva voz. E foi uma das primeiras técnicas de análise. Ela surgiu a partir de uma máquina conhecida com o nome de Ticker Tape Machine, cuja tradução literal é leitura de fita. Ou seja, o tape reading, também conhecido por leitura ou análise de fluxo de ordens, é uma técnica onde investidores acompanham a leitura dos negócios fechados, que é o Times and Trades, ou a dinâmica do livro de ofertas, do book de ofertas. Portanto, o objetivo dessa leitura, dessa análise de fluxo, é identificar os grandes players. E esses grandes players geralmente são os institucionais, investidores institucionais. O que os grandes, os tubarões, ou na gíria aí a gente fala os tubas, estão fazendo? Estão mais comprando ou vendendo naquele momento? E a ideia é pegar carona com eles. Se os grandes players, um institucional de uma tesouraria do Bradesco, do Itaú, JP, Credi e assim vai, estão comprando, eu vou comprar junto para pegar esse movimento.
Se eles estão vendendo, eu vou vender junto também para pegar esse movimento. Então é o momento atual. E essa modalidade, ela funciona com ativos de altíssima liquidez, de preferência os mini contratos, de preferência dólar e índice. Não que não dê para fazer com uma ação de alta liquidez, uma Blue Chip, um Itaú, uma Petro, uma Vale, dá para fazer também, mas ela é mais utilizada para dólar e índice. Por isso que eu falei que a análise técnica ela é mais ampla, porque tem o swing trade, você pode comprar e vender num período aí de um mês. O tape reading não, é para day trade, é o que a gente chama de scalping, você está toda hora comprando, vendendo, vendendo, comprando com a análise do livro de ofertas. E aí essa modalidade, ela está ganhando alguma força aí nos últimos momentos. Acho válido vocês aprenderem, mas fica especialista numa escola. Não começa a pegar um pouquinho de uma e um pouquinho de outra sem dominar a fundo uma escola. Eu sou analista técnico há 10 anos, eu não vou ter a mesma experiência com tape reading se eu começar agora, vai levar algum tempo para dominar essa leitura que não é simples assim, para você realmente ver a leitura correta do livro. Tem ordens que a gente fala que é ordens falsas no livro, porque tem robôs, né? Então coloca no livro aquela ordem, tira do livro, você tem que saber separar uma ordem falsa de uma ordem realmente que é um grande player operando, quem são os players, quem são os robôs desses players, tá? Então, basicamente são essas três escolas, existe até uma quarta vertente que é a análise quantitativa com algoritmos e robôs, mas aí isso é tema para uma próxima aula. O que fica em resumo aqui do vídeo de hoje. Análise fundamentalista, longo prazo. O maior exemplo de investidor é o Warren Buffett, conhecido aí no mundo inteiro, uma pessoa carismática e que usa essa abordagem da análise fundamentalista, uma das pessoas mais ricas do planeta, certo? Então o Buffett compra empresas. Não é porque ele compra empresas que você tem que necessariamente fazer o mesmo estudo que ele faz para comprar uma empresa, porque você, minoritário, pessoa física, talvez não tenha dinheiro para comprar uma empresa, então seus métodos fundamentalistas podem ser um pouco diferentes do método do Buffett. Daí nós temos, para curto prazo, a análise técnica ou o tape reading, que é o famoso especulador de bolsa, toda hora comprando e vendendo ativos, está dando liquidez e garantindo o funcionamento do dia a dia da bolsa de valores. E o que você não pode ser é o gambler, porque o gambler é o apostador, é aquele personagem que quer ir lá na roleta em Las Vegas, jogar no preto ou vermelho. Então ele quer comprar uma ação mediante ao feeling, ao achismo. Isso você não pode ser. Ou você vai usar a análise fundamentalista para ser investidor, ou você vai usar a análise técnica ou tape reading para ser especulador. O gambler, ninguém vai ter consistência comprando na sorte, no achismo. Você pode estar iluminado numa noite lá na roleta e ganhar muito dinheiro também. Mas se você provavelmente repetir isso, você vai entregar tudo para o cassino. E assim na bolsa, comprando aleatoriamente, dificilmente você vai ter consistência desta forma. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo da Biblioteca Educacional. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar aí no sininho para receber as notificações e vão acompanhando também as lives segunda-feira de Swing Trade, toda segunda-feira, 5 horas da tarde, para falar os ativos que estão dando compra e venda nessa modalidade com análise técnica. Aquele abraço, valeu!